Isaías 45, verso de número 9. E eu quero te fazer uma pergunta: você é pó? Você é caco? Ou você é barro? Isaías 45, verso de número 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Meu querido, minha querida, o texto que nós lemos nos mostra claramente que quando nós olhamos para nós mesmos em relação a Deus, nós devemos sempre nos lembrar que somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz, lá em Gênesis 2, verso 7, que o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Deus molhou a terra, Deus quebrou os torrões da terra, Deus amassou o barro para nos formar, para formar o ser humano do pó da terra. E esse contato do Senhor nos moldando demonstra o seu amor para conosco. É interessante a gente pensar que quando você lê Gênesis, todas as coisas foram criadas pela palavra. E disse Deus: haja luz. Houve luz. E disse Deus: haja animais. E houve animais. O homem Deus não criou com a palavra. O homem, o ser humano, Deus criou com as suas mãos. E isso mostra o quanto nós somos especiais. Porque Gênesis diz que quando Deus criou todas as coisas, viu Deus o que tinha feito e eis que era bom. E quando Deus criou o homem, viu Deus o que tinha feito e eis que era muito bom. Nós somos a excelência da criação de Deus. Deus nos moldou. Deus nos fez. Deus não disse haja o homem. Deus não disse haja a mulher. Deus formou o homem do pó da terra. E é interessante que da mesma maneira que a água, ela pode ser encontrada em 3 estados: líquido, sólido e gasoso. O pó da terra, ele pode ser encontrado em 3 estados também: no estado poroso, pó; no estado úmido, na forma de barro; e no estado endurecido, que já é a cerâmica, que já é o barro endurecido, o pote de barro. A terra porosa é o pó sem mistura. Não há como fazer nada com ele. Você já tentou moldar pó? Você já tentou moldar pó, gente? Você já viu pó de argila? Normalmente quando a gente compra argila, ela já vem molhada, para você poder moldar. Mas você já tentou moldar pó de argila? Para quem não conhece pó de argila, imagina cimento. Você já tentou moldar pó de cimento? É possível moldar pó de cimento? Não tem como, né? Da mesma maneira, você já tentou mover, pega um vaso de barro, quebra ele, você já tentou moldar caco? Não. A única coisa que você consegue moldar é barro. E a pergunta que eu faço é: como você está? Quem é você? Quem é você espiritualmente diante
de Deus. Vamos refletir nessas 3 formas, e eu quero começar pela última, pela forma endurecida. Abre a tua Bíblia, Isaías 30, verso de número 14. O Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou para tirar água da poça. O que você faz com um caco? E esse pode ser o estado espiritual de algumas pessoas. Quando nós estamos endurecidos, quando nós estamos rijos, quando nós estamos sem fé, nós precisamos ser quebrantados por Deus. Amém? O que é que endurece o nosso coração? Hoje na aula de escola dominical eu falei sobre isso. Poder. Mas além do poder, nós podemos ser endurecidos pela soberba, pelo orgulho. Nós podemos ser endurecidos pela incredulidade. Nós podemos ser endurecidos pela religiosidade. Nós podemos ser endurecidos pelo tradicionalismo, pela falta de temor a Deus. Tudo isso endurece o coração do ser humano. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 2, diz que homens que agem assim têm cauterizado a própria consciência. O caco representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, acha que já está formada, moldada e não precisa mudar. A gente canta aquele cântico, né? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Pessoas endurecidas acreditam que não precisam de transformação. Pessoas endurecidas acreditam que não precisam de avivamento. Pessoas endurecidas acreditam que não precisam da atuação do Espírito Santo na vida delas. O apóstolo Paulo é o exemplo claro de uma pessoa que foi como um caco. Ele era religioso, ele era orgulhoso, ele tinha a sua fé endurecida e não queria se converter. Deus quebrou o orgulho daquele homem no caminho para Damasco. E Deus disse: Paulo, você é para mim vaso escolhido. Deus levou Paulo até o pó, para que ele pudesse ser transformado no novo homem. Davi, no Salmo 22, verso 15, ele diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Davi foi quebrantado quando ele reconheceu que ele estava na dureza do pecado, por causa do que ele havia feito com Betseba. Meu irmão, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, pois o teu coração endurecido será como um caco que precisa ser moído. O Salmo 95, verso 7 e verso 8, diz o seguinte: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Você já se sentiu como um caco? Se você já se sentiu, Deus hoje quer quebrantar a tua vida, e Deus quer remodelar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus quer moldar você de novo. Essa é a primeira fase. É a primeira fase da pessoa que tem o coração endurecido, mas que precisa ser transformado pela graça.
do Evangelho, que precisa ser transformado pelo fogo abrasador do Espírito Santo de Deus. Quebra a minha vida, Senhor, e faze de novo. Eu quero ser como vaso novo. A gente tem cantado isso, mas será que a gente tem desejado isso? O segundo estágio é o pó. O pó, ele é seco. Para ser moldado, o pó precisa ser molhado. Meus irmãos, quando nós estamos secos, quando nós estamos esfarinhados pelo atrito da vida, nós somos como o pó da terra, e nós precisamos ser molhados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser moldados. O que é que molha o pó? Eu posso dizer para você que duas coisas molham o pó: ou as lágrimas. Salmo 42, verso de número 3, nos diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Ou eu sou molhado pelas lágrimas, ou eu sou molhado pela água da palavra de Deus. O verso 1 do Salmo 42 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu preciso que a palavra de Deus e as lágrimas de arrependimento do meu coração tornem a minha vida mais maleável e mais moldável na mão do Senhor. As lágrimas que nós derramamos são úteis para reconhecermos as nossas necessidades de um Deus que muda e que umedece a minha vida com a água do Espírito. Davi foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e que teve que reconhecer a sua necessidade de Deus. Lá no Salmo 103, verso 14, Davi diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós somos pó e nós precisamos ser umedecidos pela graça do Evangelho, pela palavra de Deus, pelo derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, as coisas do mundo enfraquecem a nossa fé. As coisas do mundo fazem a nossa vida secar, a ponto de virar pó. Eu perguntei se você já tinha se sentido como caco que precisava ser quebrado. Mas eu te faço uma segunda pergunta: você já se sentiu como pó? Vida seca, vida estéril, vida árida, vida desértica, que não tem produzido nada para Deus? Senhor, nessa noite te convida para que você seja regado pela água do Espírito Santo, para que você seja mudado pelo bafejar, pelo gotejar, como orvalho da palavra que cai sobre a sua vida, para que essa graça possa te transformar. Deixa Deus molhar a tua vida com a água da palavra. Mas o último estado é o estado do barro. Isaías 64, verso de número 8, nos diz o seguinte: Isaías 64, verso de número 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra da Tua mão. Barro é massa de pó com água,
maleável, moldado facilmente. Jeremias 18, verso 6, Deus diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Que nós possamos ser esse barro nas mãos do Senhor. Nós precisamos manter a nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus, para nunca secarmos ou endurecermos, impedindo de sermos moldados pelo Senhor. O apóstolo João, ele era um discípulo que em toda a sua vida ele teve um coração sensível à ação do Senhor. Ele gostava de reclinar a cabeça no peito de Jesus, para escutar o coração de Jesus bater, expressando o amor de Jesus por ele. Se você ler lá em João 21:20, você vai ver que João deita a cabeça no colo de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite: permita que Deus molde o teu temperamento, permita que Deus molde as tuas atitudes, permita que Deus molde o teu caráter, permita que Deus molde a tua personalidade, a tua palavra. Cuidado com as coisas do mundo que endurecem o coração e que te afastam de Deus. Meu irmão, se você já se sentiu como caco, se você já se sentiu como pó, eu desejo que você saia daqui desta noite se sentindo como barro, e que Deus seja o oleiro, e que você seja o barro nas mãos do Senhor, permitindo que Deus molde a sua vida. Deus quer moldar a sua vida. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite dizendo como é triste nós vermos pessoas que estão secas, que estão enrijecidas, não aceitando a graça do Espírito para mudar. Mas como é triste também vermos pessoas como pó, que não permitem que Deus toque. Todos nós, em algum dia, em alguma fase da nossa vida, já estivemos como caco. E se você é um caco, deixa Deus te triturar para fazer pó, jogar a água do Espírito e moldar você de novo. Amém? Como é bom sermos amassados pelo oleiro das nossas vidas, que é o Senhor. Com certeza, meu irmão, com toda certeza, se você permitir, se você se quebrar, se você se derramar na presença do Senhor, Ele vai fazer de você um vaso de honra para a glória dEle. Não endureça o teu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Deixe aquele que é a água da vida molhar e moldar você. Porque Ele é a água da vida. E Ele pode quebrar essa dureza. Quebra a nossa vida, Senhor. E faz-a de novo. Porque nós queremos ser um vaso novo nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?